foi o último dia. E eu peço a Deus que ilumine as poucas pessoas que ousam se julgar melhor e mais poderosos que os outros, que se coloquem no seu devido lugar. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ontem, dia 8 de fevereiro de 2024, tivemos aquela ação da Polícia Federal prendendo alguns integrantes da ala golpista do dia 8 de janeiro de 2023. Dentre eles, o senhor Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, do PL. Ele foi preso não exatamente por causa do golpe, mas sim por estar com arma de forma ilegal e com uma pepita de 39 gramas de ouro, cuja procedência também foi constatada como ilegal, de garimpo ilegal. E eu tenho feito vários vídeos sobre garimpos e sobre a regularização desses garimpos, mas parece que os garimpeiros preferem a ilegalidade. E isso tem se tornado cada vez mais um assunto bastante sério, ao ponto de o porte do ouro de procedência ilegal está sendo constatado agora de forma bastante clara que trata-se de um crime, é uma apropriação de bem da União, e isso é crime. Bom, antes de mais nada, eu peço a vocês que curtam esse vídeo, que se inscrevam no canal, comentem, dê o joinha, enfim, toda aquela coisa que faz com que a gente fique satisfeito em fazer esses vídeos para vocês. Como repercussão dessa apreensão dessa barrinha de 39 gramas, dessa pepita de 39 gramas, com o senhor Valdemar Costa Neto, vários portais de notícias acabaram noticiando isso. Vamos aqui, um deles que é do portal UOL, da repórter Natália Portinari, que diz que pepita de ouro encontrada com Valdemar é de garimpo, segundo a Polícia Federal. Aqui uma foto do Valdemar com seu parceiro Jair Bolsonaro. Essa foto aqui é de janeiro de 2021. Jair Bolsonaro, PL, com o presidente do seu partido, Valdemar Costa Neto. Ao fundo, imagem Pedro Ladeira, Folha Express, parará, parará. A perícia da Polícia Federal constatou que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, guardava em casa uma pepita de ouro oriunda de garimpo. A informação foi antecipada pelo jornal O Globo e confirmada pelo UOL. Vários portais de notícias deram essa manchete. Valdemar é suspeito de usurpação de bem mineral da União. Na verdade, o termo correto é usurpação de bem da União. O bem mineral é um dos bens da União. Entre outros bens, o bem mineral, todo o minério, todo o mineral, todo o subsolo pertence à União. É bem da União. A União pode dar concessão de exploração e essa exploração render lucros a quem retirar, quem extrair o bem mineral,
Mas isto deve ocorrer sempre de forma legal, ou seja, através de uma concessão ou permissão, no caso de ouro, permissão de lavra garimpeira. Isso devidamente autorizado pelo Ministério de Minas e Energia e devidamente licenciado pelos órgãos ambientais. Em um garimpo ilegal, tanto a regularização perante a Agência Nacional de Mineração, quanto o licenciamento ilegal, estão furados, são feitos de forma ilegal, ou seja, você está extraindo sem essas duas autorizações, a permissão de lavra garimpeira e o licenciamento ambiental. Não há como você ter um licenciamento ambiental sem que tenha uma permissão de lavra garimpeira. Então você precisa ter a permissão de lavra garimpeira e licenciar a exploração perante um órgão ambiental. Quando você extrai esse ouro de forma ilegal e repassa esse ouro, seja vendendo para um intermediário ou, no caso aqui do Valdemar Costa Neto, doando como um presentinho, você, na verdade, está recebendo um produto de um crime contra a União, de usurpação, ou seja, você está em poder de algo que não lhe pertence. Então, se você ganhou esse presente de um garimpeiro, tome cuidado, porque você, na verdade, está incorrendo também em um crime. Bom, Valdemar é suspeito de usurpação do bem mineral da União, segundo investigadores da Polícia Federal. Ele foi preso em flagrante por posse ilegal de arma, mas também pela descoberta da pepita de ouro em sua casa. Em nota, a defesa do presidente do PL diz que a pedra apreendida tem baixo valor e que não configura delito. Na verdade, independe-se de valor. Não se fala de valor, olha, a partir de um determinado valor é crime e abaixo desse valor está liberado. Não, qualquer valor. Se você está com 1 grama de ouro ilegal ou 1 quilo ou 1 tonelada de ouro de forma ilegal, você está se apropriando de um bem da União. Não se fala na legislação a quantidade desse bem, ou seja, se fala no bem e não na quantidade. Então, tanto faz, ele estava com 39 gramas de ouro de forma ilegal. Não foi ele que retirou? Tudo bem, mas estava em posse dele. Se ele ganhou de um garimpeiro e ele, como autoridade, deveria, no mínimo, saber se a procedência daquele ouro é legal ou ilegal. Sendo ilegal, então pior ainda, ele como autoridade, poderia ter tomado providências para registrar que estava sendo cometido um crime em exploração de áreas de forma ilegal. Bom, o dirigente do partido de Jair Bolsonaro foi preso nesta quinta, dia 8, durante o cumprimento de mandato de busca e apreensão em sua residência em Brasília. Os agentes encontraram uma arma de fogo com registro irregular que aliados alegam ser de seu filho. Ou seja, nunca, esses bandidinhos aí nunca assumem a coisa, né? Então, eu ganhei de presente, a quantidade é pequena, não sou eu, é do meu filho, chega a colocar o filho como o verdadeiro criminoso, mas nunca é com eles, né? E vamos lembrar que Valdemar da Costa Neto não é flor que se cheira, ele já ficou preso durante vários anos por corrupção. Agora, solto e dono de um partido, parece que não aprendeu a lição, né? A pedra de ouro apreendida tem por volta de 39 gramas. Logo depois de ser recolhido, o material foi encaminhado para análise da perícia.
Na cotação atual do ouro, a pepita vale em torno de R$ 12.000. Eu vi em alguns locais aí que chega até R$ 18.000 aquela pepita, mas enfim, o valor não importa. Um aliado de Valdemar diz que é comum garimpeiros doarem ouro de presente em encontros com autoridades. É comum os garimpeiros que atuam de forma ilegal doarem o produto obtido de forma ilegal para essas autoridades. As autoridades, então, para que serve uma autoridade se não é para deixar a coisa de forma correta? Mas não, acabam incentivando o crime, como vimos no governo Bolsonaro, um incentivo constante sobre garimpos ilegais colocados por Bolsonaro. Veja só que interessante. Essa atuação, tanto de Valdemar quanto de Bolsonaro e de outros, com os grupos garimpeiros que atuam de forma ilegal, recebendo doações, e não são doações pequenas, são doações de uma pepita de 39 gramas aqui, outra de 50 ali, vai assim, vai acolá, se junta uma quantidade enorme de dinheiro que foi utilizado para o quê? Para o financiamento dos atos do dia 8 de janeiro do ano passado, manutenção de acampamentos, ônibus para transportar os manifestantes, os golpistas, né? Enfim, alimentação para esses golpistas, enfim, um monte de coisa. Né? Bom, Valdemar Costa Neto é sócio de um garimpeiro, Francisco Jonivaldo Mota Campos, que ele é coordenador do movimento Garimpo é Legal. Pois é, garimpo pode ser uma coisinha legal, da hora, supimpa, mas, olha, convenhamos, se não estiver com a documentação correta, não é legal, é ilegal. Garimpo, a maior parte dos garimpos atuam de forma ilegal e isso tem que ser combatido. A Polícia Federal tem combatido isso bastante nesse último ano, 2023 para cá, sendo que durante o governo Bolsonaro, o que ocorreu foi um incentivo à ocupação ilegal, inclusive em áreas onde nem uma mineração poderia ser permitida, como no caso das terras indígenas. Bom, ele cita aqui o site de Olho dos Ruralistas, onde explica vamos lá, essa parceria entre Valdemar e o coordenador do movimento Garimpo Legal. O presidente do PL de Bolsonaro é sócio do coordenador do movimento Garimpo Legal. Vamos ver aqui um pedacinho da reportagem. Presidente do atual partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, é sócio da Agropecuária Patauá, empresa de comercialização de madeira e de atividade agropastoril. Durante seu terceiro mandato como deputado federal em 2000, Valdemar vendeu 75% da Patauá para um grupo de investidores holandeses, o Eco Brasil, representados pelo brasileiro Francisco Jonivaldo Mota Campos. Hoje, Johnny, como é conhecido, atua como coordenador no movimento Garimpo é Legal no estado do Amazonas, além de ser filiado ao Partido Liberal desde 2007. Aqui, então, explica a história do Valdemar, né? A história da família de Valdemar com o município de Itacoatiara. Se inicia ainda nos anos 70, quando Valdemar Costa Filho, o pai de Valdemar Costa Neto, se aventurou no ramo de mineração de cauim na floresta amazônica, em parceria com o empresário Fumio Ori, conterrâneo e amigo próximo da família de Mogi das Cruzes. Bom,
eu tenho feito vários vídeos mostrando a questão do garimpo, a questão do garimpo, de forma que ele se torne uma atividade legalizada. Vamos voltar aqui na internet, vamos pegar aqui meu site, aqui meu canal, e vamos procurar entre os vídeos o que falam sobre garimpos, garimpeiros, enfim. Veja a quantidade de vídeos que falam sobre garimpos, garimpeiros. Vamos ver alguns deles. Garimpo de ouro de sangue, carta aberta aos garimpeiros, áreas para pesquisa e permissão de lavra garimpeira na Bahia, quanto custa uma permissão de lavra garimpeira, a febre do garimpo ilegal, o que será do garimpo do governo Lula, o garimpo de Novo Progresso, a farra do garimpo ilegal, o fim do garimpo no Brasil, garimpo em terras indígenas, enfim, tem uma série de vídeos, e todos eles falando sobre permissão de lavra garimpeira. Quais os requisitos, o que precisa, quais que seriam as dúvidas que os garimpeiros têm, quanto custa se fazer, uma série de vídeos. Mas parece que os garimpeiros ou as pessoas que atuam no garimpo acabam não querendo saber sobre isso. Vamos colocar um outro termo aqui. Preso. Como ser garimpeiro sem ser preso? Foi um dos primeiros vídeos que eu fiz. Vamos assistir um pedacinho dele aqui. É tudo legal, né? Eles que se jogam pensamento ruim para se prejudicar o meu pensamento. E eu não penso nada disso da vida dos outros. Hoje falaremos sobre o garimpeiro e sobre permissão de lavra garimpeira. As condições para o desenvolvimento da mineração. Aí, beleza. Então, o que temos, na verdade, é um descaso, até dos próprios garimpeiros, sobre a questão da regularização dos garimpos. Eles preferem atuar na ilegalidade do que buscar uma alternativa correta para essa atividade. E com isso acabam cometendo uma série de crimes que poucos até suspeitam que sejam crime. Então, no caso do Valdemar Costa Neto, simplesmente o porte do ouro extraído de forma ilegal vai render para ele um processo de apropriação de bem da União. Ele está se apropriando de um bem constitucionalmente definido como pertencente à União. Então, o que está fazendo aqueles 39 gramas de ouro em seu poder? Ele vai ter que se explicar de onde que veio, como adquiriu. Ou seja, isso acaba gerando uma série de procedimentos para que a Polícia Federal desvende a rota da exploração do ouro ilegal. Acabou, porra!
porra!